Opa, hoje eu vou fazer o resumo do anime Mestre. Esse anime conta a história de Mestre Burner Dead, uma exceção da sociedade que nasceu sem magias, mas que por causa de seu treinamento conseguiu se tornar o homem mais forte do mundo. Então, esse anime é muito bom, e deixando de enrolação, bora lá pro vídeo. O anime começa com o nosso prota tentando abrir a porta da casa de seu avô. Porém, sem conseguir, ele acaba quebrando ela, deixando seu avô puto da vida e quase tendo um derrame. Vendo aquela situação, o avô do nosso prota pergunta por que ele quebrou a porta, e para a surpresa de todos, ele disse que não sabia se era para puxá-la para frente ou para trás. Ouvindo isso, o avô do prota fala que ele mora ali há muitos anos, então ele já devia saber pelo menos o lado em qual a porta abre. Arrependido, o prota tenta consertá-la, porém novamente comete uma burrice, enquanto faz seu avô ter um derrame de novo. Após isso, o avô dele se senta à mesa e pergunta se o prota terminou de fazer seu treinamento. Ouvindo isso, o prota diz que sim e pergunta por que seu avô só treina o físico dele e não treina magia. Porém, seu avô só muda de assunto e sai. Após seu avô sair, o prota desobedientemente vai para a capital. Chegando lá, o prota vai até uma banca comprar profiteroles. Porém, ao entregar as moedas, o vendedor vê que todas estão amassadas. E o prota diz que elas estavam assim, porque ele estava muito ansioso para comprar os profiteroles. E logo a conserta, deixando novamente o vendedor impressionado. Prestes a ir embora, a capa que cobriu o rosto do prota acaba caindo, e mostrando a todos que ele é um sem magia, já que não tem nenhuma marca. Após isso, vemos um homem torturando um criminoso, quando uma pessoa liga e diz que tem um garoto sem marca rodando na cidade. Depois disso, a cena volta novamente para o prota, que está andando na rua enquanto todos olham. Após isso, o prota acaba esbarrando no policial. E após o policial reclamar por ele ter derramado um líquido branco nele, o prota diz que ficou com dó e pergunta se ele quer um profiterole. Porém, o guarda derruba o profiterole do prota e começa a falar um monte de baboseiras. Arrependido, o prota arranca o pedaço que sujou da camisa do policial e diz que irá lavar. Enquanto o policial e o prota ficam de conversinha, o detetive que havia sido acionado por ter um garoto sem marca chega e vê aquela situação. Porém, antes de qualquer coisa, o avô do prota chega e rapidamente pega o prota e corre. Vendo isso, o detetive usa magia e manda um pássaro ir atrás deles. Chegando em casa, o avô do prota dá uma bronca nele e manda ele repetir o treino da manhã como punição. Após o prota sair, uma explosão destrói a parede da casa de seu avô e vemos o detetive entrando nela. Enquanto isso, o prota rapidamente termina seu treino e vai em direção à sua casa para comer profiteroles. Chegando na frente de sua casa, o prota começa a escutar a conversa enquanto seu avô está em uma situação extremamente complicada. Após o detetive perguntar várias vezes onde o prota está, o mesmo entra pela porta e começa a dar um monte de tapas na cara do policial. Após acabar com a cara do policial, o prota diz que irá mandá-los para o inferno. Porém, o detetive começa a rir e também a conjurar um poderoso feitiço que irá acabar com o prota. Entretanto, ao lançar o feitiço, o prota sai ileso. Na sua segunda tentativa, o detetive diz que irá lançar um poder capaz de acabar com ao redor inteiro da floresta. Porém, novamente o prota sai sem nenhum arranhão. Após o prota humilhar todos, o detetive propõe um acordo, onde o prota deverá ser eleito o mago mais forte de todos, e o prota aceita. E assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio começa com o nosso prota no lugar onde ele vai fazer o teste de admissão para entrar na academia de magia. Logo depois disso, o prota começa a treinar no meio de todo mundo, e todos ficam impressionados, pois ele está treinando com um peso, e não sua magia. Após isso, um professor manda todos sentarem e começa a explicar como a primeira etapa da admissão vai funcionar. Terminando de explicar, todos recebem uma prova escrita. Porém, para a surpresa de todos, as letras da prova estão se movimentando rapidamente, as tornando impossível de acompanhar. Vendo que todos estão confusos, o professor explica que para eles conseguirem fazer a prova, terão que organizar as letras com magia. Inesperadamente, o prota ameaça as letras e elas se organizam, fazendo assim ele ser o primeiro a passar no primeiro teste. Após isso, tem uma timelapse onde mostra que o prota conseguiu passar, e melhor ainda, se destacou em todas as provas. Na última fase do teste, o professor ergue um gigante labirinto sobre todos. Dentro do labirinto, uma linda menina chamada Irvine pede para acompanhar o prota, e após dizer que ajudaria o prota, ele aceita. Logo depois disso, o prota e a Irvine começam a ir em direção à saída. No caminho, a Irvine cai em várias armadilhas. Quando todos menos esperavam, a Irvine lança um feitiço e prende o prota dizendo que não pode deixar ele chegar no final.
Porém, facilmente o Prota se solta e corre até a linha de chegada. Após o Prota correr, o monstro aparece e tenta derrotar a Irvine. Quando isso estava prestes a acontecer, o Prota chega e a salva rapidamente, derrotando aquele monstro. Após isso, o Prota começa a quebrar todas as paredes e consegue chegar a tempo no final. Porém, todos começam a falar que o jeito que o Prota passou não é o certo e mandam ele ser desqualificado. Quando isso estava prestes a acontecer, a Irvine disse que foi mandada pelo professor para atrapalhar o Prota no teste, deixando todos impressionados. Após tudo ser revelado, o professor começa a lançar um feitiço e manda todos irem para cima. Porém, o Prota facilmente quebrava a linha dele, estragando seu plano e o derrotando. Mesmo assim, o professor começa a falar um monte de baboseiras. Entretanto, o diretor da escola, que coincidentemente parece com outro personagem aí, né, chega e diz que a partir de agora ele irá supervisionar o teste. Primeiro, ele teletransporta o Prota para uma sala isolada. Na sala, o diretor faz um teste, onde testa a coragem e vontade que o Prota tem de ajudar as outras pessoas. Após um teste muito complicado e uma lição de moral linda, o Prota diz que se o diretor se opusesse a ele o deixaria em frangalhos, o que deixa todos impressionados e furiosos. Porém, ao ouvir isso, o diretor fica surpreso e aceita o Prota. Já na sala, a professora faz um teste para o Prota e após o Prota usar força bruta para terminá-lo, a professora fica puta, dizendo que aquilo é uma escola de magia, então deve-se usar magia. Porém, o Prota diz que não é bom com magia, e ela fica mais puta ainda. Um pouco depois, o Prota conversa com um menino chamado Finn. Na conversa, o Prota pergunta como ele pode chegar à classe mais alta da escola. Então o Finn responde que para isso acontecer, ele deve coletar moedas de ouro. Após conversarem um pouco, o Finn vê que o Prota é uma pessoa boa e vira amigo dele. E assim acaba o segundo episódio. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco curto. Então, se vocês quiserem parte 2, comentem, que além de eu ver o que vocês acham sobre os vídeos, vocês também ajudam os meus vídeos e o meu canal a ser recomendado. Obrigado a todos, até a próxima. Fui!